Sejam muito bem-vindos a mais um Papo M3 Realidades. Ô, delícia! Estamos finalizando aí nosso mês de julho. Eita, que foi um mês, hein? Não, se você for parar pra ver a nossa retrospectiva, você já viu a quantidade de pessoas que a gente entrevistou até agora? Pensa, foram assuntos diversos, tanto conhecimento, tanto aprendizado. Muito legal, né? Não esquece de conferir aqui no YouTube os nossos episódios anteriores. Você pode ver, rever quantas vezes quiser. E também seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @PapoM3Realidades. Não esquece também de olhar nosso site, que a gente tá cheio de novidade lá também. www.papom3realidades.com.br. E olha só, vamos finalizar esse mês julino, julino, desse jeito, em grande estilo, com uma conversa muito bacana com uma pessoa que, na minha humilde opinião, segura uma bronca de, assim, com responsabilidade mesmo, segura um negócio que é incrível. Olha só, estamos aí finalizando esse mês e hoje nós vamos trazer essa figura que carrega nos ombros a responsabilidade que influencia a vida de todos nós, o trânsito. Quando eu falo trânsito, já sei que você já tá reclamando alguma coisa do outro lado. Mas não, a gente não vai reclamar hoje aqui não. A gente vai ter uma conversa muito legal com o Diego Aragão, presidente do Detran, posso falar assim? Sim. Ai, que legal! Pra gente entender todo esse universo, apesar de tudo que a gente já sabe por aí, agora a gente vai entender de uma maneira bem mais intensa mesmo, é diretamente com o presidente. Seja bem-vindo ao nosso Papo M3 Realidades. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar difundindo o nosso trabalho, o trabalho do Detran, como você falou, muito importante para a sociedade, está no nosso dia a dia, né? E outra coisa, gente, olha só, Detran Roraima, é Roraima toda, né? Tem essa de só Boa Vista não, né? Não, apesar de a gente ter uma capital, como dizem, capital-estado, ser a cidade que tem a maior população do estado, ser a cidade que tem a maior frota de veículo, ser a cidade que tem o maior número de condutores, a gente não pode esquecer dos nossos outros 14 municípios, né? Cada um com sua peculiaridade, cada um com sua marca, que o Detran tem que alcançar, tem que atingir toda a população. Abre o leque, né? Exatamente. Abre todo o leque. E olha só, primeiro vamos conhecer aqui o Diego Aragão. Diego Aragão é cearense. Sim. Cearense. E você chegou... Como é que você veio parar em Roraima? Conta pra mim. Na verdade, como meu pai veio parar em Roraima, né? Tá. Meu pai chegou em Boa Vista em 78, né? A convite de um então amigo, que depois virou patrão, virou compadre, viraram, né? Melhores amigos, né? E ele chegou aqui em 78, começou a trabalhar no ramo de comércio, trabalhou muito ali na Jame Brasil como gerente comercial, e entre idas e vindas, fui, vamos dizer assim, concebido aqui em Roraima, fui concebido em Pacaraima, mas nasci lá no Ceará. Depois ele tentou... Gente... Vai e volta, né? Aí teve aquela situação do Collor, ele tinha ido embora pro Ceará, teve aquela questão do confisco da época do governo Collor, ficou sem nada e voltou definitivamente para Roraima em abril de 91, né? E para Pacaraima, em janeiro de 97, mas nos mudamos aqui para Boa Vista e fincaram até hoje, exatamente. Que legal! E aí, tu já tinha a ideia de entrar na gestão pública? Era um propósito teu? Ou foi algo que a vida foi lhe apresentando e você foi gostando ao longo do tempo? Foi um projeto que eu montei. Eu sempre quis ser advogado, né? E aí eu estudei aqui na cidade, no GEC, no Ginásio Euclides da Cunha, da 5ª à 8ª, e de lá eu consegui ir para, então, escola técnica. Chegando na escola técnica, eu sempre quis o curso de Direito. E naquela época, a Universidade Federal tinha a história do peso 2, quem queria Direito, tais matérias era peso 2, quem queria Medicina. Isso dessa época. Né? Então, naquela época, na minha análise, né, lá era muito forte para quem queria o curso de Medicina. Porque as matérias que tinham peso 2 para Medicina era muito forte lá, né? Muito boa, e o pessoal gostava muito por causa desse perfil. Aí o que é que eu pensei? Eu com 16 anos pensei, eu não vou largar meu sonho, eu quero fazer Direito. Apesar de meus pais terem condição de pagar um curso particular, eu não queria dar mais esse encargo, né, para meus pais. E aí estava na época do governo Flammarion, aquele boom de concursos públicos, e eu comecei a fazer concurso público com 16 anos.
né? Nossa, Aí, tipo assim, pensando já em como custear minha faculdade, que na minha análise, diante da concorrência da época, eu não conseguiria lograr isso no curso de Direito Federal. Isso né? tudo iniciativa sua, Sim, não sim. por influência dos seus pais. Não, nunca exerceram essas coisas. Isso era uma autocobrança, nunca exerceram, vamos dizer assim, essa... Nossa! Né? E aí eu consegui passar no concurso do Estado, na época de fundamental e médio, passei no do Detran, passei no da Codesaima, passei no da SE, só que aí veio a barreira da idade, começaram a ser chamados e eu não tinha idade. Sim. E no Detran eu também não teria idade, né? E aí eu saí feito doido, procurando os amigos, o que é que eu poderia fazer, entrar na justiça para adiar minha posse e tal. Foi quando eu consegui chegar ao também meu conterrâneo Leocádio, que foi o presidente do Detran, que transformou o Detran em autarquia, foi o diretor que me deu posse lá, vamos dizer assim. E ele disse, não, eu tô montando um cronograma de posse e eu vou colocar o nível superior, o nível fundamental como os primeiros convocados. Você está entre os primeiros colocados do nível médio. Eu vou chamar em agosto e setembro você toma posse. Eu fiz 18 em junho. Então, deu certo, né? E graças a isso aí eu tenho essa gratidão a ele, né? Assim, ainda convivo, né? Hoje a filha dele trabalha no Detran, é um excelente profissional, puxou ao pai o jeito técnico, o jeito de trabalhar, a competência. E você vê como é que é a vida, né? Nessa história, ele me deu posse, depois ele seguiu o caminho dele, eu fiquei lá. E num futuro... No passado, agora dizer de hoje, no passado recente, ele voltou a ser presidente e eu era um dos diretores de área, né? Então, um servidor que ele deu posse lá atrás, chegou a ser companheiro de diretoria dele há uns 2 anos, 3 anos atrás, né? Quando ele passou mais uma chuva no Detran. Era como se você estivesse no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É. Mas tu também teve que correr atrás, não tinha como. Sim, não. Tinha como, né? Eu fiz a minha parte, né? Como dizem assim, eu fiz a Mas minha interessante, né, gente? Olha, acho que você é um dos nossos, até então, um dos convidados que já entrou nessa onda de concurso cedo, sabe? Já tinha um foco cedo. Então, você entrou no Detran em 2004. 1º de setembro de 2004. Caramba, marcou sua vida mesmo, né? Olha que legal. E aí, você ficou um bom tempo como vamos dizer assim, funcionário, né? Como servidor. E aí, como é que foi pra você chegar a ser presidente? O Detran, a gente teve o nosso primeiro concurso, eu sou do primeiro concurso, já teve um depois, né? E lá, sem querer, eu por ser mais jovem, por estar querendo aprender, eu acabei me envolvendo em várias atividades. Então, eu entrei lá trabalhando na parte de arrecadação, depois eu fui para a parte de licitação, aí para a parte mais técnica do Detran, lá tem a coordenadoria do Renavan, que é um cargo, né, que é o Registro Nacional de Veículos, que todo Detran tem esse cargo, e é uma parte bem técnica. Eu fui coordenador, depois que eu me graduei em Direito e peguei meu OAB, fui ser consultor jurídico, e aí depois fui diretor de veículo e habilitação por 2 vezes, e passei um tempo cedido, fui ser assessor na Assembleia Legislativa, e agora, para minha grata surpresa, né, assim, devido a todo o movimento que estava tendo em Roraima, as composições feitas, meu nome veio à tona, né? O governador fez o convite e aceitei o desafio, né? Porque estava voltando para minha casa, né? Então, assim, você se sente confortável em assumir e também na obrigação de fazer o melhor, porque ali estão os seus pares, ali é o seu futuro. Se você fizer uma má gestão, lá na frente você vai sofrer a consequência da má gestão como servidor. Né? Você sai do comando, mas volta para o seu canto lá dentro, que é o seu concurso, né? Então... É muito interessante isso por causa... Assim, a gente já imagina uma liderança que se importe com todos os setores. Você passou praticamente por todos os setores, então você conheceu a raiz do quase tudo, né? Acredito que... Fui agente de trânsito também lá, agora que eu... Você é agente... Silêncio. Olha aí, né? Então você conseguiu ver um pouco... Me amarrei, sabe, na função. Também porque é muito dinâmico, né? Lógico. Mas em campo, né? É campo, e assim, nossos agentes de trânsito, eles exercem uma atividade árdua, né? A gente tem todo o meu respeito o risco que corre, pela função que eles têm de garantir a nossa segurança viária, né? Muita gente insiste em querer ver o Detran ainda como aquele órgão fiscalizador, arrecadatório, mas a gente tem um universo de outro segmento, a educação para o trânsito. Nossos agentes, eles estão ali para garantir a segurança, a presença do Estado. O rigor da lei
é utilizado para aqueles que insistem em descumpri-la. Então, é uma classe profissional que tem meu respeito, porque eles estão ali, faça sol, faça chuva, pode estar com o filho doente em casa, pode estar com problema na família, eles estão ali a postos, estão ali no seu plantão, sempre com aquele... Né? Lá é o regime de plantão, né? Porque não pode ser expediente, o trânsito é 24 horas, né? Não tem essa não, né? E quando eu fui, agente de trânsito, num momento bem mais difícil, quando não era plantão, eu falo isso como se fosse uma coisa natural, mas na época que eu fui agente de trânsito não era plantão ainda, era um desafio essa questão do operacional dentro do Detran, mesmo sendo um cargo da rua, era ainda uma natureza meio administrativa. Então, você viu o que você passava, né? Você estava numa blitz à noite, quando de repente está tudo normal, um carro fura a blitz, está jogando por cima, você tem que estar prestando atenção, você tem que estar atento, né? Tem os seus riscos, sim, né? Mas ao mesmo tempo o que me amarrava era que não era aquela receita de bolo. Você ia pra rua todo dia, você não sabia como é que ia ser, era uma novidade, né? É uma novidade. Interessante. Então, vamos dizer assim, de todos esses setores que você já trabalhou, qual deles você, fora esse, né? Assim, você viu que podia se desenvolver mais e qual daqueles você sentiu mais desafios? Olha, na verdade, assim, o de desenvolver mais todos, né? Porque ainda eu esqueci de outro. Eu por eu ser mais jovem na época, era solteiro e tal, quando algum chefe de Ciretran é o nosso Detran do interior, né? A circunscrição regional de trânsito é o significado dessa sigla. E quando algum chefe de algum município precisava tirar férias, aí, meu Deus, e agora não tem ninguém no interior? Vamos olhar, o Diego, você vai, olha, vou. Município que eu consiga voltar à noite para ir para a aula da minha faculdade, eu vou. Então, consegui, ainda fui chefe da Ciretran de Iracema, né, que é uma experiência diferente. Hoje eu estou tentando dar um olhar diferenciado para a nossa Ciretran. Nós temos 13 Ciretrans, só não temos Ciretran na capital, lógico, que o órgão está presente, e no município de Uiramutã. Mas nas outros 3 municípios nós estamos presentes. E, como eu falo para eles, aqui no Detran você tem o chefe da habilitação, você tem o chefe do registro de veículos, você fala com o diretor tal, o atendimento ao público e tal. Eles são isso tudo dentro de um prédio, às vezes até dentro de uma sala do tamanho desse estúdio. Caramba! Então, assim, eles têm o meu respeito pela dificuldade que eles encontram diariamente de exercer suas atividades e de impor o respeito de uma autarquia de trânsito. Eles são trânsito naquele município. Aqui em Roraima a gente não tem nenhum município do interior que se chama municipalizado, né? Tem uma figura na legislação que você municipaliza o trânsito, você tem agentes de trânsito, como é o caso da capital. A capital é um município que é municipalizado o trânsito. Ele tem os agentes de trânsito dele, tem a secretaria própria, tem as competências. No interior, se eu não me engano, Bonfim é o que está mais avançado nisso, mas não concluiu ainda. Então, é o Detran. Querendo ou não, o Detran, com a nossa parceira PM, que é parceira de todas as horas ali para nossas missões, operações, é quem toca o trânsito do interior. É o Detran e a PM, né? Caramba, e tu ainda teve que passar por isso também? Caramba, legal isso. Olha, você é um aventureiro no seu... Olha, um advogado... A gente fala assim, um advogado, né? Você acha que ele fica só no escritório fazendo as coisas? Não, ele vai pra tudo. E você foi bem versátil nas suas áreas. Acho interessante isso. E o teu ponto de vista realmente é um ponto de vista de quem conhece a instituição por inteiro. Isso é muito legal. Quando você pegou, tipo assim, Gui, tá aqui, você é o presidente do Detran. Você se sentiu intimidado? Tipo, mais um desafio? Ou você ficou, caramba, preciso ser mais sensato? Como é que foi como é que foi dentro de você nesse momento? Eu auto-refleti, me auto-avaliei de como teria que se tocar a minha gestão durante todo o tempo. Não é assim, plano A, primeiro faça essa etapa, depois não. Tudo, Detran é muito dinâmico, é tudo todo dia, tem que andar as coisas. Então, eu tenho que me policiar e lembrar que eu sou um servidor de carreira. Então eu não posso deixar cair a peteca com relação à política de valorização do servidor, tá sempre revendo os atos administrativos ali que estão ao meu alcance, procurando regularizar alguma injustiça porventura, tentando melhorar algum direito, fazer com que o órgão ande e que os servidores, em paralelo, também cresçam, né? O legal que você tá num órgão, ali a gente é a nossa segunda família. Tem gente que convive mais com os colegas de trabalho que a própria família. Concordo. Então ele sentir que ele tá evoluindo como ser humano naquele trabalho dele. E paralelo a isso, você tem a parte da atividade de fim do Detran, que
A gente é um órgão executivo estadual de trânsito. É a questão de registrar os veículos, é a questão de ordenar a questão do processo de habilitação. Mas nós temos a ponta, nós temos a vida do cidadão para resguardar, para zelar, né? E hoje, não que eu não fosse humano, que eu não me importasse, mas hoje, quando eu abro o jornal não que está mais atualizado, quando eu abro um blog, abro um site... Eu até sinto falta. Que você vê mais uma morte no trânsito, é uma sensação muito diferente. Porque você, enquanto autoridade de trânsito do Estado, né, o presidente do Detran ele é a autoridade estadual de trânsito, que você vê ali uma morte, você vê todos os lados. Você se põe no lugar da família que perdeu o ente, às vezes é uma reunião de família, a pessoa que leva o sustento para dentro de casa. Principalmente, eu não vejo só como uma estatística, não. Eu vejo a vida que está ali atrás, né? O que aquela morte está ocasionando no universo familiar, na empresa que ele trabalhava, né? Na igreja que ele frequentava. A consequência ali, né? Tudo, né? Como é que ficou ao redor daquela pessoa, né? Então, assim, isso hoje me incomoda. E é o que eu tenho buscado, conhecer em outros estados, conhecer com outras parcerias de projetos educacionais, que formem o cidadão desde o começo, que tente conscientizar, porque a gente não pode desanimar nesse quesito. A educação, ela é pilar para tudo, e no trânsito mais ainda. Você não pode partir só para canetada, como fala, só para multa. Você tem que tentar, sim, vai conseguir atingir uns 100%? Não sei, eu digo que nunca vai. Mas isso não pode ser motivo para você evitar as ações educacionais, essas medidas pedagógicas, para que realmente o peso da lei só recaia sobre quem insiste em não cumprir, né? Olha, eu tive uma experiência, mudando aqui de assunto rapidinho, quando eu era mais jovem, o Detran fez um concurso. Acho que eu tinha, sei lá, acho que foi 2006, 2007, por aí. E aí era tipo assim, você tinha que escrever algo, uma música, fazer uma arte, alguma coisa. Eu sei que eu cantei uma música e eu não ganhei, menino. Eu já estava lá. Eu sei que eu... Tinha concurso de redação, concurso de música. Eu acho que em redação, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar, mas de música eu fiz e eu achava muito bacana esses movimentos sociais. O que isso pode me dizer que o Detran hoje, com a sua gestão, tem pensado sobre essa parte social, além do trânsito, que também já é um foco importante? Mas é um social que volta, externo, que vai e volta. Que envolve o trânsito. Hoje o Detran, ele tem o projeto CNH Cidadã, que é um projeto, assim, uma política de inclusão social enorme, porque a gente, no começo de junho foi o mês de aniversário do Detran, né? Já foi agitado o negócio. 28 de junho foi o dia que o Detran completou 23 anos de transformação em autarquia, né? Onde criou essa identidade, essa independência financeira e administrativa do Detran, né? Hoje nós somos uma autarquia. E a gente fez um mês de programação. Então, lá na primeira semana, a gente fez uma cerimônia de entrega dessa CNH Cidadã, de mais CNHs. E durante a cerimônia você via as pessoas pedindo, deixa eu falar, não era nada combinado. E você vê, né? Você vê uma CNH hoje, você usa para se identificar, usa para tirar uma cópia porque o banco pede, porque um cartório pede. Eu acho chique. E ali tem histórias, né? Lá a gente escutou gente que falava, não, agora eu vou poder ajudar o meu esposo em casa, porque mora meu esposo, meus filhos que são crianças, meus pais que são idosos. Hoje meu esposo, coitado, carrega o fardo sozinho de ter que levar e trazer a gente para todo lugar. Agora eu vou conseguir dividir essa tarefa com ele. Isso é que legal. Outra falava, eu sou agricultora familiar, venho ali do PA Nova Amazônia todo fim de semana trazer minha produção para feira. Eu venho só pensando, meu Deus, se a PRF me pegar na BR, olha só, a minha produção toda, se eu vender, não pago o valor da multa. Então, assim, é um projeto que ele pode lhe mudar de vida. Ele abre uma chance no mercado de trabalho quando você tem empregos que exigem você ter uma CNH, né? Essa questão de ser um autônomo, de estar ali correndo sozinho com o seu... né? E das próprias atividades diárias, você está ali de forma tranquila, transitando, sem se preocupar. Tem blitz, não tem, até às vezes ficando tenso e podendo causar outro acidente ao estar ali fugindo, se esquivando de uma possível fiscalização. Não é nem por mal, né? Às vezes. Não, é condição mesmo. Não é barato tirar uma CNH, tá? Não é barato. Isso a gente, quanto órgão de trânsito, a gente reconhece. Não é um negócio que é assim, não, a pessoa tá deixando de tirar a CNH para ir com uma festa. Não. Ela tem um valor alto, né? Você tem as taxas do Detran, você tem a parte da autoescola, e isso considerando que você vai passar de primeira. Fora se você ficar a reparação, que ainda tem mais taxas e tal, e a disponibilidade de tempo para poder fazer as aulas, que tem que ter a grade curricular mesmo, né? É diferenciada. Paralelo a isso, o Detran tem também um projeto chamado Jovem Condutor,
é muito interessante. Na nossa legislação, desde 2008, tem a figura de você conseguir capacitar os jovens durante o ensino médio para tirar a sua habilitação, ser os futuros cidadãos do trânsito. Então, durante o ensino médio, nós estamos nas escolas públicas em parceria com a Secretaria de Educação, que é nossa secretaria irmã nesse projeto. Eles abraçaram, por isso que ele é um sucesso, isso devido a essa parceria com a CED. E eles têm aula de teoria de trânsito no ensino médio. Ao final desse curso, há uma formatura bem legal. Estou ansioso para chegar esse momento. Legal. Fim do ano começa a chegar as formaturas dessas turmas. E eles recebem certificado. Quando completa 18 anos, esse novo adulto, vamos dizer assim, com 18 anos, ele procura uma autoescola e aquele certificado dá a oportunidade de ele ir direto para a prova teórica. Então, aquelas aulas teóricas que ele fez no ensino médio são úteis para tirar a habilitação. Então, ele vai, se matricula na autoescola, faz os exames normalmente, como todo cidadão faz, só que já é marcada a prova teórica. Se ele passar de primeira, beleza, ele segue o caminho, já vai para a aula prática e tal. Se ele não passar, infelizmente, não tem o reteste. Aí ele volta para a sala de aula da autoescola e tem que fazer. Mas já é uma oportunidade. E a gente agora, mês passado, a gente assinou o contrato da segunda etapa desse projeto, que é um aplicativo. Que é um aplicativo que por quê? Hoje, um jovem que termina o ensino médio de forma regular, sem ficar reprovado, se entrou na idade correta na escola, 16 anos por 17, ele está concluindo o ensino médio hoje. Então, é uma preocupação. Aí ele é menor de idade. Aí o que é que eu vou fazer? Estou com esse diploma aqui, não posso ir na autoescola porque eu não tenho 18, tem que ter 18 para ter CNH. E aí, como é que vai ficar essa reciclagem? Então, esse aplicativo, ele vai ter informações do Detran para o jovem, vai ter um podcast específico para ser transmitido dentro desse aplicativo. Tem simulados que vai gerando uma pontuação, para gerar uma classificação, que ele tem aquele ânimo de competição, que a gente já está linkando ele nas próximas edições com a CNH Cidadã. A gente vão ter mais vagas destinadas de CNH para os jovens de baixa renda que vieram desse projeto. E a classificação para obter a CNH vai ser a pontuação desse aplicativo. Então vai ser meritocracia, não vai ser só a sorte. Entendeu? Aquele jovem que interagiu, que usou o aplicativo para até completar 18 anos, ficar se atualizando nas dicas de trânsito, na legislação de trânsito, vai ser montado um ranking e ele vai poder tirar a habilitação dele desde que preencha os requisitos de pessoa de baixa renda na CNH Cidadã, pela ordem de classificação de mérito das respostas que ele fez, dos simulados que ele fez, do uso dele do aplicativo. Então, conclui o processo de ensino, né? É importantíssimo. E em paralelo a isso, a gente já está tocando alguns projetos, né? A gente sabe que na administração pública tem uma morosidade, até por questão de respaldar, que realmente é gasto ali, é o dinheiro público, então tem que ter esse zelo mesmo. A gente está já com um projeto do ciclista, que a gente está montado, já iniciando a fase de abrir o processo administrativo, que é uma ideia de capacitar nossas crianças, né, e adolescentes que usam bicicleta no dia a dia, e a gente vai para dentro da sala de aula ministrar um curso para esse ciclista. No final, além da certificação, ele vai receber os itens de segurança como capacete, cotoveleira, luva, e também ainda a gente está bolando uma forma de incentivar ali, a gente vai fazer um sorteio de bicicletas para os alunos e um sorteio de bicicleta também para os professores das escolas que participam do projeto, né? Massa! Então, né, porque o trânsito é tudo, a gente não pode pensar o trânsito só quem anda de carro, é quem anda de moto, quem anda de bicicleta, quem anda a pé. Então, é a próxima etapa que a gente pretende plantar, é esse daí. E recentemente, também na última semana, eu tive uma visita técnica em um Detran parceiro, e também já estou desenhando um futuro projeto que é muito legal. Lá eles chamam de ABC Detran, que é o quê? A legislação fala que para você ter CNH, você não precisa ter o certificado de fundamental, médio, superior. Não. Ele fala que você precisa saber ler e escrever. Esse é o conceito que tem na lei. Lá no estado que eu vi o projeto, eles fizeram uma turma piloto que teve um índice de 70% de aproveitamento, que eles fazem um intensivão de 60 dias com pessoas que, falando a verdade, já dirigem, mas sempre tiveram um receio, nunca procuraram uma autoescola para tirar sua CNH, com medo da dificuldade na leitura
para se conseguir fazer a prova teórica do Detran. Então lá, durante esses 60 dias, a pessoa frequenta a aula e tem toda a carga horária. A carga horária de letramento, que eles chamam, conhecer bem as letras, depois a questão de frase, depois a questão de sinalização de trânsito, porque na prova vai cair o que significa essa placa e tal. Então eles preparam em 60 dias essas pessoas para estarem aptas a fazer a prova. E lá a experiência foi 70% de aproveitamento. Então a gente já está desenhando esse projeto para se implantar aqui, porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que dirigem sem CNH, às vezes não é por falta da condição financeira que a pessoa até tem, é por falta de a instrução que ela não teve por algum motivo naquele momento, teve que trabalhar, teve que ajudar os pais, largar a escola, e ela tem receio hoje de sentar na sala lá de prova do Detran e não conseguir responder e passar na prova teórica. Então a gente pretende lançar esse projeto também para auxiliar essas pessoas. É um público-alvo. É como, vamos fazer assim, um supletivo, né, como falam, né, para a carteira de habilitação. Não vai importar a idade, não vai importar nada. Aquela pessoa que tem acima de 18, que não teve a oportunidade de se alfabetizar, de procurar uma escola, ela vai conseguir fazer um intensivo para ela tentar tirar a carteira dela, justamente por esse conceito na lei dizer que só precisa saber ler e escrever. Nossa, já limita um pouco. Aí você consegue... Bastante. Aí você consegue orientá-los, né, para que eles consigam ter êxito. Porque realmente, você for pensar no dia a dia no trânsito, ele vai ver um sinal que é verde, amarelo e vermelho, ele vai ver placas que, pela própria imagem utilizada, é intuitiva, né? Tem as cores que a gente usa, né? E as associações precisam ter um propósito, sim, né? Sim, então, no dia a dia é isso que ela vai ter. Ela vai ter que associar a placa vermelha ali, o pare, placa tal, sabe o que significa cada cor de placa, ela passa uma mensagem e tudo mais. Né? Agora me veio uma pergunta, tá um pouco fora da pauta, porque foi o que surgiu aqui no momento, que é uma questão que as pessoas comentam muito. O que o Detran tem pensado em fazer com essas motos elétricas, que esse pessoal dirige no meio das faixas, atrapalhando tudo? É para ficar na ciclovia? Não é para ficar? Vai ter uma faixa para eles? Porque tem todas essas questões que a gente escuta durante o dia, né? Tô falando como povo, tá, galera? Tô falando como você que tá em casa. Tô aproveitando a oportunidade de você perguntar do presidente. O que vocês pensam, né? Em como conscientizar também isso, como orientar, ou direcionar de uma maneira... Nos encontros que a gente está tendo a nível nacional, né, a gente tem a Associação Nacional dos Detrans, que é a AND, que promove encontros, 2 ou 3 encontros anuais, e tem, às vezes, reuniões só dos diretores, reuniões administrativas da associação. E isso está sendo um problema nacional. Só que eu até levei na última reunião para eles, né, eu digo, olha, o problema é nacional e em estados que são fronteiras, né, que tem países vizinhos, se agrava. E aqui Roraima não é diferente. Nós temos uma resolução em vigor do Conselho que, diante de tanta situação disso, no Brasil nós temos um prazo até o fim do ano para quem tem sua moto elétrica e tudo mais, regulamentar, botar a placa. E aí nós temos vários conceitos, né? Tem pessoal que tem a bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica ela é uma bicicleta. Você tem que andar na ciclovia, e tem toda uma questão. Pra lá. Não é tudo igual. Você tem aqueles patinetes, como o pessoal chama. Sim, nome técnico é até complicado. Eu até esqueci, para não falar besteira, eu não vou falar. Mas é como se fosse o patinete, é o autopropelido, eu acho, um negócio assim. Tudo bem. Ele tem vários conceitos, então cada um tem um procedimento. E a moto elétrica, ela tem não é nem moto elétrica, né? É outro conceito. Você tem que ter uma ACC para conduzir ela. É autorização para conduzir ciclomotores. Resumindo, como diz um pessoal no popular, o trabalho que dá para tirar essa autorização de ciclomotor é o trabalho e o custo que se dá para tirar uma categoria A de moto. Então, resumindo, você tem que ter quase uma carteira para dirigir. E ela tem que respeitar a sinalização, você tem que andar na via como qualquer outro veículo. Então, assim, na diretoria a gente tem se reunido e, primeiro, a gente vai fazer uma campanha para que as pessoas que já tenham busquem regularizar da forma que a lei está mandando. E a gente já está pensando no plano, a partir de janeiro, a fiscalização, porque aí já vai ter esgotado todos os prazos de regularização e aí a gente vai ter que partir para a fiscalização. Ou seja, vamos parar na Blitz também? Não, hoje, dependendo da situação que ela está, a gente já para, né? Não vai, né? Assim, a questão documental é que é difícil de se exigir porque o Brasil deu um prazo até dia 31 de dezembro. Agora, se você vê ali, a pessoa ela está com uma moto elétrica, com ciclomotor ali elétrico, está
Na ciclovia, ela está na via errada, então ali já pode ser abordado, né? Então, só que a gente está muito preocupado que aqui em Roraima tem um fator de a maioria delas serem importadas. A pessoa vai ali em Letem, compra e traz. Tem esse detalhe também. Né? E aí vai virar uma questão aduaneira também. A partir de janeiro, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser a destinação quando a gente, numa blitz, apreender uma moto dessa, uma bicicleta elétrica que uma pessoa estava ingerindo bebida alcoólica e estava conduzindo. Para onde é que vai se mandar? Vai para parte do Detran. Como é que faz para liberar? Não foi pago o imposto da Receita, veio de Leta, e cadê a nota fiscal? Então, para você ver como é que é. O trabalho do trânsito envolve muito órgãos parceiros. E como aqui a gente tem fronteira e a gente tem área de livre comércio, tem as questões de tributos, que a gente tem isenções e certos veículos compram mais barato e tem uma responsabilidade do Detran a mais de fiscalizar até o uso desses benefícios, né, tributários, né? Então é um universo bem completo e complexo também, que às vezes as pessoas não têm noção, né? E são tantos detalhes que você já citou pra gente até agora, que eu tô aqui tentando unificar tudo. Não não por nada, mas para entender mesmo esse processo, porque lidar com o trânsito, eu acredito que você dentro de um carro ou pilotando uma moto, você bota a tua personalidade ali. Sim. Não tem como. Então, você não precisa conversar, mas você buzina com alguém que já sabe, ei, presta atenção, tem alguma coisa errada. Né? Às vezes, não pelas orientações. Então, eu acho que essa postura do trânsito é uma preocupação muito legal, eu até lhe parabenizo por isso, porque é uma preocupação extremamente válida e eu vejo que muitos bons líderes também têm. De olhar por cima, de ter toda essa preocupação, né? E resolver de acordo com as possibilidades, porque também a gente não pode falar numa utopia de que vamos resolver tudo. Calma aí, estamos lidando com pessoas, né? E no trânsito ainda. Não, aí você imagina hoje, né? Isso se notou mais pós-pandemia. Como muitos falam, o maior problema de saúde hoje do ser humano é a saúde mental. Às vezes a pessoa não tem uma limitação física, às vezes a pessoa não tem ali uma diabetes, não tem um colesterol, mas ela está enfrentando um problema psiquiátrico, né? Emocional profundo. Emocional, psicológico e tal. E já uma pessoa dessa habilitada, com a carteira dentro da validade, ela vai para o trânsito. Às vezes ela nem por necessidade, nem lembra de se autoavaliar. Poxa, eu tô fazendo... uma crise de ansiedade no meio do trânsito. Já pensou? Então, assim... Imagina. Às vezes a pessoa associa a rotina dela diária, então ela faz uso de remédio controlado, porque está fazendo, lógico, um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, chegou à conclusão que ela tem que usar medicação, fazer uma terapia e tal. Só que ali, e aí? É caso de dar um laudo para que ela se abstenha de dirigir? Como é que tá isso? Faz isso, né? Mesmo que o profissional oriente, olha, durante o uso desse remédio ou durante esse período que você tá, não seria interessante você estar conduzindo um veículo? A pessoa às vezes nem lembra pela necessidade, não, o médico está exagerando e vai pro trânsito numa situação dessa. Então, assim, hoje o trânsito, ele envolve muitos fatores, né? É muito mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho de projeto e inovação. Você estava falando de aplicativo, né? Você consegue visualizar alguma coisa para o Detran junto com a inteligência artificial? Total. Já está. A inteligência artificial, ela já está inserida no nosso contexto. Inclusive, agora em junho, começo de junho, teve um evento promovido pela AND, que é a Associação Nacional dos Detran, que foi denominada AND Tech, que foi voltado só para tecnologia voltada para o trânsito. Olha! E a gente já está ligado nisso, já estou estudando algumas portarias para inserir a inteligência artificial nos procedimentos do Detran, né? Eu sou muito daquela linha que eu não tenho aquele terror na cabeça de que veio substituir um homem. Não é isso. Pelo contrário. Ela veio auxiliar e aperfeiçoar, aumentar uma produtividade, uma economia de tempo, mas sempre ali com um servidor supervisionando, né? Se você for usar uma ferramenta hoje de IA, dependendo da seriedade da ferramenta, ela está sempre lhe advertindo. Olha, isso aqui não exime seu papel de revisar, não exime seu poder de supervisionar, porque não é assim. Então, nós já tem várias ferramentas voltadas para o trânsito, particularmente a nossa gestão está tratando, por enquanto, de se inserir a IA no fluxo do registro e emplacamento de veículo, para otimizar mais isso, né? Hoje a gente já tem estado que processos que duram 3 dias para sair o documento do veículo saem em 3 minutos.
porque ela consegue depurar todas as informações e realmente ela só joga ali para a caixinha, como dizer assim, para a caixinha de atenção, para a caixinha de uma triagem humana, aquilo que realmente uma inconsistência que ela não conseguiu chegar à conclusão, né? E também o gestor define uma pauta de amostragem para que um humano também, um possa estar supervisionando o outro, complementando o outro. Então eu estou nessa pegada disso. Não no intuito de substituir o humano, jamais. É nesse de colaborar e deixar a administração pública mais célere, né? Que é o que a própria Constituição define como princípio, né? A eficiência, né? Então a gente tem que aplicar isso. E ela é totalmente, né? Isso eu digo com bastante tranquilidade, que hoje ela já é uma realidade. E a nossa área de TI, lá de tecnologia da informação, já está buscando ferramentas, já está vendo como usar isso de forma benéfica no nosso dia a dia lá dentro do Detran. E você falando de aplicativo, a gente está na iminência, estou tentando ver se até a semana que vem a gente ainda lança o nosso aplicativo. Ele está pronto numa versão, vamos dizer assim, 1.0, e já está a parte Android da loja Na Play Store. Play Store do Android já está ok. A gente só não lançou ainda porque a App Store da iOS, da Apple, ainda está avaliando o nosso aplicativo. Então, quando ela liberar, nós vamos, né, convocar a imprensa, chamar o pessoal para mostrar, fazer um lançamento legal lá dentro do Detran, o nosso aplicativo, né? Oba, estaremos lá. Pronto. Vamos saber essas novidades. Então, desses projetos, você já falou vários também, né? Tem algum projeto que está no foco da tua gestão no momento? Olha, a curtíssimo prazo é a nossa sede. A gente precisa inaugurar a nossa sede, sabe? Lógico, já começou em outras gestões que eu fiz parte como diretor de área, e o prédio tá lindo, né? Muita gente passa lá fora, meu Deus, esse elefante branco, não anda essa obra, mas dentro tem salas, já a maioria das salas já estão no porcelanato, já estão no gesso, já estão recebendo os vidros. De fora. Só de fora, né? Porque a gente precisa desocupar aquele prédio que ele vai ser demolido. Ali passa a fiação, passa a questão hidráulica por baixo e vai virar um grande estacionamento complementando com mais aquele que já existe. Legal. Então a gente vai ter que sair para uma sede provisória, né? Estamos em tratativa de reuniões com possíveis locais que possam atender o Detran. E para mim o foco é isso, né? Para mim eu já teria grande satisfação de inaugurar essa sede, e também do ponto de vista administrativo e ligado ao servidor, é um plano de cargos e carreiras que a gente tem, na verdade, algumas alterações do que a gente possui hoje em vigor, que está tramitando há algum tempinho. Então eu, como servidor de carreira, também tenho essa meta de a gente fazer acontecer e dar essa tranquilidade e esse reconhecimento aos nossos servidores, né? É doido, mudança é trabalho. Imagina, a gente mudando de casa, já é uma coisa, e mudar de empresa rapidinho, temporariamente ali, E é isso, é temporariamente, porque você sabe que vai ser no garagem, você vai ter que voltar para aquela, né? Nossa! Ei, tu é doido, você tá de parabéns. Só uma perguntinha aqui, fora extra. Qual é o teu signo? Já que tu falou que é de junho? Eu sou do primeiro dia de Câncer, eu acho. 21 de junho. 22. 21 é o primeiro, então é o segundo dia. Caraca, um canceriano interessante. Que eu sou numeróloga e astróloga, né? Então eu sempre tento tirar algumas coisinhas dos nossos convidados. E você é uma pessoa que realmente se importa muito com as pessoas. Eu acho que você tá no lugar certo e tá no trânsito, porque é bom termos de uma pessoa que se preocupa com essa parte de humanizar o trânsito. A gente está falando de carros? Estamos falando de carros. Estamos falando de máquinas? Estamos. Mas quem está conduzindo? Quem está botando sentimento ali? Quem está levando o movimento? São pessoas. E é bacana ter uma pessoa preocupada com as pessoas. Por isso, a gente tem uma fase agora da nossa entrevista, que é o nosso papo leve. Para a gente saber quem é o Diego Aragão quando não está no Detran, quando não está tendo que lidar com todas essas coisas. É o Diego fora da caixa Detran, né? Primeiro, quero saber. Se a minha esposa fosse responder, é o Diego pensando no Detran fora do Detran, né? Ele fala isso. Concorda? Tem que falar assim, amor, vai dormir, depois tu pensa nisso. É tipo isso? Olha só. Aí ela falou, o que é que tu tá maquinando? Tu tá calado, mas tua cabeça tá a mil. E eu tô ali pensando, amanhã eu falo com fulano, não sei o que, tem que resolver isso, não sei o que. Quando não tem ninguém pra pensar junto comigo, eu vou pro ChatGPT e começo a conversar com ela. Isso aqui, tal projeto tem viabilidade e tal, bora ver a fundamentação. Aí fico eu e minha amiga. Aí tu tem que falar assim, tu para, homem. Por favor, vamos sair pra jantar, vamos fazer... Então agora, vamos tentar descobrir esse lado leve do seu esposo, né? Tem algum livro, algum ensinamento que marcou tua vida?
Olha, eu não vou mentir que as leituras que eu costumo fazer são as voltadas para minha área de atuação, né? Quando estava advogando, essa parte de estudar pós-graduação, fazer é o que eu leio, mas alguns acontecimentos, né, marcam a gente. Então eu tenho essa lição sempre de se pôr no lugar do outro, né? Exercer também, assim, é muito difícil para o ser humano, mas de não pré-julgar, né? É difícil, eu falo... Lá no nosso DNA, né? No DNA, de querer pré-julgar, querer fazer julgamentos de uma pessoa, mas eu penso sempre assim, de se pôr no lugar do outro. Você gostaria que isso estivesse acontecendo se fosse você do outro lado? Então, é o tipo de situação e sempre respeitar a pessoa, né? Ter a posição de respeitar o cidadão, independente de que lugar você esteja, de que parte da pirâmide você esteja ocupando, de respeitar o próximo, né? Ou seja, bom senso em cima de tudo, né? Eu confesso que eu exerço muito esse juízo de bom senso, às vezes até demais, né? Eu não me acho uma pessoa vingativa, eu não carrego mal comigo. Evita problemas, esse tipo de postura. Eu não carrego sentimentos ruins, não carrego mal, justamente para não estar atraindo esse tipo de coisa ruim também, né? Então, já que você lida com essa responsabilidade de cuidar de algo tão sensível que é o trânsito, o que tu faz para desopilar? Quando realmente tu já, tá bom, pensei demais hoje, trabalhei muito, vou pescar, vou para um churrasco. Como é que é o teu estilo? Não, eu passo raiva assistindo o meu time, né? Eu torço por Fortaleza, que faz muita raiva, mas é a única coisa que ainda eu consigo assistir. E nós temos uns passeios no Rio, a gente comprou um jet ski há um tempo atrás, tiramos nossa habilitação náutica, né, que é o arraiz amador, estamos legalizados, tá? Muito bem. E a gente procura, que querendo ou não, aí você tá vendo a água, é onde ainda sai do foco, sai do problema, não pega celular, não tem como, né? É mais a situação em viajar, né? Nossa meta de vida é viajar. Curtir, né? Com a esposa, dar aquela desopilada raiz mesmo. Então tem algum lugar que você, assim, agora, tipo, se você pudesse ir pra lá agora com a tua esposa, só pra ficar lá um dia, pra dar uma relaxada, depois voltar pra tudo? Olha, a gente gosta da Serra do Tepequém. Olha! É um ambiente legal que a gente gosta de ir lá, bem, assim, tem várias pousadas, a gente procura de vez em quando, dentro da possibilidade de estar lá, pelo menos dormir uma noite, não faz bate e volta, pelo menos dormir, né? E essas programações agora, como a gente tá no inverno, o rio tá cheio, toda hora olhando, eu acho que a gente olha mais o aplicativo da CAE do que os funcionários da CAE, olhando o nível do rio. Olha o rio subiu, olha o rio tá quase 8 metros, olha não sei o que, o pessoal tá no grupo falando de trilha, a gente tenta, não fizemos ainda nenhuma trilha por questão de compromisso já assumido e tal, mas agora é a programação também do rio, de estar, né, quando pode andando de jet ski e saindo da rotina. É um casal aventureiro, né? Que coisa, né? E de comida favorita? É mais do Ceará ou mais aqui pra cá, pra gente? Não, apesar do meu porte físico, ela só vê que eu sou bem eclético, né, não tem... Eu brinco que eu sou um gordo salgado, né? Eu como doce e tudo, mas eu gosto mais. Então, assim, aquelas comidas nordestinas, uma panelada, eu adoro. Agora você falou, viu? Uma paneladinha é buchado, um caranguejo, um tambaqui também. Falar uma coisa dessa é essa hora, diga, é sacanagem. Sexta-feira. Sexta-feira. Lá no Irã, lá no cotovelo, aí você começa a pensar naquela panelada dele. Nem me fale. É cara de sextou a panelada lá do Batuque. Cervejinha gelada também vai? Ou a cervejinha vai? Eu gosto, né? Tudo no limite. Chopp, Aí a esposa vira... Não, ela é amiga da vez. Não, Quando tu tem essa troca. Não, graças a Deus ela tem quase um ano aí que ela não faz ingestão de bebida alcoólica, então ela sempre é amiga da vez. Poxa, que massa, hein? E você fica mais tranquilo, né? Porque pode ali... beber, né? Porque tem uma motora responsa aí cuidando de você, né? Aí quando ela tem medo de que, vai pra tal lugar e vai beber muito, ela, olha, eu vou beber. Aí nem vai poder dirigir. Se eu te volto de Uber, não sei o que. Ela, não, mas tá indo no carro. Se volta de Uber, deixa o carro onde tá. Mas graças a Deus agora ela deu uma pausa legal, né? Resolveu isso aí. De dar essa pausa na bebida. Isso que a gente tem, né? Eu também tô assim, eu também tô assim, não te vejo. E agora ela é a motorista da rodada, de todas as rodadas, né? Que massa! Agora, você tem aí, vamos lá, sua construção, né? Um servidor, chegou à presidência do Detran, tem todo esse ponto de vista. Você ainda tem algum sonho a realizar? Ainda tem alguma ambição natural, né? Como Sim, ser humano. ambição, né? Olha, eu sinceramente, hoje... como eu diz assim, meu hiperfoco é colher frutos,
né? Apesar de me cobrar muito, de eu estar aí desde maio no Detran, né? Nós estamos falando aí de um pouco mais de 2 meses, eu já me autocobro por alguns resultados, porque você tem coisas que são a longo prazo, que você está só plantando a semente, você tem coisa a médio prazo, você tem coisa a curto prazo que depende mais da sua energia, mais da sua dedicação. Então, eu planejo no próximo ano, assim, próximo ano que eu digo até maio, vamos dizer assim, que é quando, se Deus permitir e estiver interessante para a gestão do Estado, eu estar à frente do Detran, entregar, ter resultados, coisas práticas para a sociedade, que a sociedade veja que o Detran está assim preocupado com ela, preocupado com o trânsito, melhorando o serviço, humanizando mais o trânsito, né? Humanizando mais o Detran, tirando aquela figura que muitos ainda tentam carregar do Detran. Eu vou ter que ir, né, no Detran, pegar fila no Detran. E esse tipo de pensamento é o que eu falo com meus colegas, pessoal. A pessoa, quando eu quero mudar esse raciocínio, eu quero que a pessoa diga, hoje eu vou lá no Detran. Não, lá hoje é tudo informatizado, o pessoal é super de boa, me atende bem, lá tem um totem, lá tem não sei o que vai sair minha taxa. É isso que eu penso, entendeu? Muito legal. Na verdade, eu penso um mais longo prazo, você nem pensar nisso, é você pensar assim, tenho que fazer tal coisa no Detran. Não, vou entrar aqui no aplicativo, vou entrar aqui no site, vou resolver da minha casa. Essa que é o ideal, né? Na correria que a gente está hoje, né, mais do que nunca, tempo é dinheiro. E assim, diferente de um comércio que você abre sua empresa, você acha massa lotado, o Detran, vou ser bem sincero, Tu não quer lotado. Meu sentimento bom é quando eu vejo que as coisas estão funcionando, porque também o Detran tá vazio, porque tá sem sistema, alguma coisa, isso aí não é legal, não. Não é legal, né? Eu digo porque saber que as ferramentas que nós estamos proporcionando de digitalização de processo, de automação de processo via site, vários requerimentos, várias taxas, isso está fluindo, ou seja, quando eu vejo os números, que o número de atendimento do Detran está correspondendo na média, a arrecadação está correspondendo na média, e você não vê pessoas no corredor, então mostra que essas ferramentas de modernização estão funcionando. Né? Quando está ali tudo no equilíbrio, número de serviço, com arrecadação, com CNH emitida, com documento de carro emitido, então você vê que é essas ferramentas que as pessoas estão procurando. Né? A descentralização do atendimento, você tem atendimento lá no pátio, a gente tem no pátio shopping, a gente tem lá no nosso pátio de apreensão, tem também uma agência do Detran, porque a pessoa que vai liberar o carro, às vezes tem que tomar alguma providência para o carro ficar apto a ser liberado. Então ficava, Arraial do Sol, sede do Detran, Arraial do Sol, eita, esqueci tal volta. Não, tem uma agência do Detran dentro do Arraial do Sol, tem uma lá no Cidade Satélite também, tem lá na Casa do Cidadão, tem naquele fórum do Palácio Latif Salomão, então você descentraliza também, você dá mais alternativas para as pessoas buscarem o Detran, né? Então, e nas nossas 13 Ciretrans no interior, para o pessoal que reside no interior. Então, tem que ter essa pegada de descentralizar, automatizar, e eu espero, assim, no futuro bem breve, ver o Detran mais palpável na mão das pessoas, né? De forma digital, sem perder a qualidade, sem tornar mais oneroso o serviço, mas as pessoas tendo essa flexibilidade de resolver de casa muitos dos problemas, né? Isso também está na inclusão que a nossa sociedade tem, né, discutido muito ultimamente. Muito legal, viu, Diego? Agora, qual seria a trilha sonora da sua vida, no momento? Ou a música que tá na tua cabeça ali martelando? Não dá não, porque a música de hoje vira né, essas músicas, às vezes tu nem gosta, mas de tanto tocar, né? Tudo bem. Uma música que você se identifica. Rapaz, que pergunta difícil. E que caracterize a sua jornada, a sua vida, que você... Assim, hoje a gente tem, lógico, né, aquela trilha sonora que a gente sempre escuta, né? Mas eu confesso que a última vez que me identifiquei com muitas músicas mesmo foi no início do meu namoro com a minha esposa. A gente tinha a nossa trilha sonora, né? Posso saber a trilha? Pelo menos uma? Não, Jorge Mateus é de Pache, né? Bom gosto, viu? Então, e tem aquela, assim, e tantas... Nando Reis, que tocou no nosso casamento e tal, eram as que mais ligavam, né? Porque é isso que hoje a gente tá tão automatizado que a rádio é quem, a rádio que eu digo assim, às vezes ali você bota um Spotify, você bota uma playlist, termina a playlist, começa a colocar umas músicas que você não pediu e você vai deixando ouvir, aquilo ali vai ficando na mente, aí você diz, uma música que vem na mente. Às vezes você veio pra cá escutando um batidão que tá tocando em algum canto, e não é a música que tá na sua mente, né? Mas, né?
impõe, né? O modo de mídia hoje impõe ali você bota uma playlist de forró, no meio da playlist de forró toca um negócio que tem nada a ver, porque estão tentando ali emplacar uma música na cabeça da pessoa, né? Mas eu lembro que a trilha sonora é mais dessa época mesmo. Ele é um canceriano apaixonado, gente. Vocês têm que ver o que essa mulher tem sorte com esse homem. Eu digo pra ela que às vezes eu... Rafaela. A conheci no Detran. Foi, ela aí. Eu tenho uma dívida que não prescreve com o Detran, né? Por favor, pretende. Ela foi chefe de um dos setores que até hoje é o mais complicado no Detran, né? Que é o registro de veículos. O que é o registro de veículo? É onde vai todos os processos, quando você emplaca seu carro, quando você compra seu carro, quando você regulariza seu carro, que no final sai um novo documento do carro com aquela situação que você corrigiu, no seu nome, se você comprou, quando você financia, que sai aquele nomezinho do banco lá embaixo, enfim, tudo, né? E nós nos conhecemos lá, né? E tanto que no nosso ensaio do nosso, né, casamento, aquele pré-ensaio. Pré-wedding. Pré-wedding, tava tentando lembrar. A gente tem fotos na frente do Detran, né, porque foi lá, né, então assim, o Detran, a gente tem você cria essa história, né, então pergunto pros colegas de união, porque lá você vê gente casar, você vê gente separar, você vê gente virar pai, virar avô, gente, infelizmente, partir desse plano, falecer, né, então assim, e o Detran ainda me deu esse grato presente, né? Que foi conhecer minha companheira, meu amor da minha vida lá, né? Então, assim, eu tenho essa responsabilidade a mais de o Detran continuar dando certo, que eu devo muito a ele, né? Interessante. Então, pra gente finalizar uma parte disso, o que seria o Diego sem o Detran? Rapaz... Acho que agora eu fiz a pergunta mais difícil de todas, né? Não, assim... Eu tive, para que você saiba, né? Nesses 21 anos, eu tive uns períodos que eu tentei tocar alguns projetos em paralelo, advocacia e tal, né? Fui cedido para outro órgão, mas eu nunca deixei de lado, porque foi a minha opção. Eu não sei se a minha única experiência é porque foi o Detran, mas é um órgão muito dinâmico, um órgão de uma responsabilidade imensa para com a sociedade. Então eu não escolhi passar pelo Detran enquanto eu passava em outro concurso. O pessoal do meu concurso hoje, tem pessoas que são procuradores da República, são juízes, que saíram aí Brasil afora e galgaram. O Detran foi um degrau, né, que hoje estão na história dessas pessoas. E eu e muitos dos colegas que estão lá, realmente vestem a camisa do Detran, né? Então... Eu ia falar, você veste mesmo a camisa, né? Então, esse pessoal escolheu o Detran fazer parte da vida. Tem um recadinho pra você. Sim, eu vou... Isso é bom. Uma entrevista dessa é uma forma de transmitir esse tipo de situação. Então, assim, hoje eu não tenho, a curto, médio prazo, um plano que não envolva o Detran. Né? Lógico, a longo prazo nem se fala. É o órgão... Você não se vê sem ele por enquanto? Não. E eu, como servidor de carreira, eu tô numa posição estratégica que eu tenho que fazer acontecer. Né? Eu falo sempre para meus colegas, olha, o que me deixa feliz hoje é a gestão, é a classe política enxergar que no Detran, nada contra as pessoas ocupantes de cargo, comissão, quem vem de fora, temos ótimos gestores. Mas muito bom hoje a classe política, a gestão maior do Estado, olhar para o Detran e dizer, quem vai para o Detran? Tem fulano que é concursado lá, que tá... E enxergar servidores do quadro aptos a comandar o Detran. Né? Então, assim, hoje nós somos lá presidência e mais 3 diretorias. Né? Na diretoria de segurança do trânsito, tá o Gueres, que é ex-presidente do Detran, antes da minha gestão, eu sucedi, que é um agente de trânsito de carreira. Você tem um JR na direção de veículo, que é jornalista, advogado, é servidor de carreira do Estado. Tem o Bruno, que é o diretor administrativo e financeiro, que é administrador, contador, é dos quadros do Estado, é concursado. Então, hoje o Detran, toda a gestão deles são de servidores efetivos. 2 do Detran, 2 do quadro geral do Estado, que estão lá reforçando a nossa equipe. Então, para mim, a maior satisfação é essa. Então, realmente, eu estou aproveitando essa oportunidade que eu estou tendo, né? Não é só trabalho para você? Não é. Confesso que não é. Assim, né? Cheguei no ponto. Não é, né? Assim, você todo dia levantar e deitar com a cabeça a mil. É legal quando você vê uma ideia nova, isso é possível no Detran.
Aí tu fala, e agora? Poxa, eu estou o presidente, então eu posso fazer. É diferente de um servidor que teve uma ideia, que tem uma iniciativa e não encontra apoio na gestão. Então eu estou policiando em não criar barreira em nada. Toda ideia que me trazem, eu tento filtrar, eu tento ali numa escala de prioridade ver o que é que eu possa ter mais importante do que aquilo para tentar implementar, ou se aquilo não está dentro de um plano maior para tentar executar. Porque, assim como eu, tem vários outros colegas lá que têm uma vivência lá dentro e têm a contribuir com a gestão. Então, esse diferencial de você estar no comando, de ter os atos de gestão que partem de você, isso me faz estar com a cabeça 24 horas pensando e volto a dizer, pensando em fazer o bem. Eu não fico procurando coisa para dificultar a vida de ninguém, de prejudicar ninguém, não. Então, qual conselho você daria para quem quer crescer profissionalmente, com a sua experiência até então? Olha, eu penso que você tem que ter lealdade, você tem que ter compromisso, né? Você tem que ter hombridade. Eu tenho muita tranquilidade de tudo que eu galguei dentro do Detran. Ninguém pode olhar e dizer, virou presidente que passou a rasteira em não sei quem, fez a cova de alguém, como o pessoal fala popular. Isso você não leva para trás. Nenhum dos cargos, as posições que eu ocupei foi cavando buraco em ninguém para eu tampar a cova e ficar em cima. Eu esperei meu momento, né? Fui resiliente e esperei acontecer, porque eu queria ter essa paz, né? De dizer assim, se estiverem tentando fazer comigo isso, eu tenho consciência que eu não fiz com ninguém, né? Legal isso, muito bacana. Pra gente finalizar, esse mês foi o aniversário de Boa Vista. Então, já que você é um roraimado, né, que já tem um carinho por nós, diga aí pros nossos espectadores, se você estivesse desejando parabéns para Boa Vista, o que você desejaria para ela hoje? Eu desejo para Boa Vista, de forma primeiramente genérica, tudo de melhor. É uma cidade fantástica, uma cidade acolhedora, né? Eu fico tão feliz quando recebo pessoas de fora e falam, nossa, sua cidade é diferente. Eu já rodei nas capitais do norte, mas aqui tem a pegada, né, que eu só vi aqui. Então, para Boa Vista eu desejo muito desenvolvimento. Eu desejo que ela possa estar na mão de pessoas certas, à frente dela, que cuide dela, que realmente ame Boa Vista para estar cuidando da nossa cidade, que ela possa também trazer segurança, possa trazer justiça social para quem nela vive, possa ter os melhores serviços públicos, porque nós merecemos, além de pagar os impostos. O roraimense, ele é diferenciado por tudo que ele passa de estar numa logística no extremo norte, por ter um frete mais caro que o produto, por ter, né, tá numa porta de entrada do Brasil e tá sofrendo com essa crise que nós enfrentamos, infelizmente. Então, para Boa Vista, eu desejo muita competência, que quem esteja à frente dela seja competente, consiga dar um encaminhamento, resolver muitas demandas e que cuide para que ela seja sempre a nossa Boa Vista, né? Como dizem, né? Linda de se ver e viver. Que falou bonito, cara, que lindo! Tem algum recado pra passar pra gente aí? Tenho, aqui a colinha, né? Porque como eu lhe falei, hoje todo meio de informação é válido desde que passe uma informação de qualidade, uma informação para os nossos usuários, né, do Detran. E nós já temos um call center para o Detran, e agora esse call center tá estendido por meio do famoso WhatsApp, né? Que hoje Então, você que tem alguma dúvida, né? Ou antes de procurar um serviço, antes de ir ao Detran, já quer preparar tudo, a documentação que precisa, saber o fluxo, saber o valor de taxa, o Detran tem um call center por meio de WhatsApp, que é o DDD 95 99143 1892. DDD 95 99143 1892. E lá você pode estar tirando suas dúvidas, saber como é que é o fluxo processual, o que você vai precisar para resolver sua pendência, seu problema no Detran, saber valores e por onde começar para não dar viagem perdida, como dizem, né? Muito legal. Olha, Diego, muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar sua história massa com a gente hoje, todos esses conhecimentos que, por mais que a gente já saiba pelo Detran, é bom a gente
entender com mais detalhes, né? E compreender também todo esse movimento que não é só cuidar do trânsito, é cuidar das pessoas, né? Muito obrigada mesmo, Diego, por essa entrevista que foi, must. Eu que agradeço essa oportunidade, estou sempre aberto à imprensa, né, em todos os formatos de entrevista, seja para o meu podcast, seja ao vivo, seja, enfim, eu tenho essa missão de levar essa imagem mais humanizada do Detran, que as pessoas têm o Detran como órgão parceiro, que está ali para cuidar, que está ali para mantê-los bem no trânsito, transitando e vivos, né? Porque vidas importam. Então, é isso que eu queria deixar para os meus colegas servidores que porventura estejam assistindo o programa. Agradeço o empenho, agradeço a dedicação de cada um. Eu sei que a gente está passando por esse momento de transição de prédio que a gente está já está no ponto de a gente sair e ser demolido para que a nossa grande sede avance. Está no quase. Está no quase, mas mesmo assim eu conto com um time muito bom, eu tenho muito orgulho. Olha, você é eu tenho os melhores servidores do estado, desculpe os demais, né? Paciência! Isso eu tenho. A gente tem um presente pra você, nossa cadeca, pra que você possa ir... Já vai lá pro gabinete. Tomar o café, o chá, pra te ajudar aí a decidir. Eu tô no café sem açúcar lá, todo dia, mais uma. Pronto, aqui, ó. Enche logo, para não estar lhe perturbando. Muito obrigado, viu? Essa vai fazer lembrar da nossa conversa e também é um mimo que a gente dá para todos os nossos convidados. Muito obrigado, viu? E vocês, meus amores, olha que legal. Olha que universo bacana a gente conheceu hoje. E se você quer saber disso e muito mais, já sabe que é só seguir a gente, se inscrever no nosso canal, ficar de olho nas novidades, que a gente sempre vai estar trazendo coisas boas para você, tá bom? Aqui é o Papo M3 Realidades, meu bem. Eu vou estar aqui esperando você no próximo episódio. Tchau, tchau!